Isso. Tá ótimo. Já estamos gravando então. Bom dia a todos. Essa é a primeira aula da semana 13. Né? A gente vai falar, o assunto hoje é equações com coeficientes variáveis. Esse daqui é o assunto. E a gente vai motivar bastante usando essa equação de Chebyshev. A gente já vai explicar direitinho o que ela funciona. Mas antes, deixa eu só lembrar bem rapidamente, né, o que a gente viu até agora. Né? Nós vimos o seguinte: se a gente olhar as funções, funções elementares, elas formam. Ops, ficou aqui apagado. Deixa eu desfazer aqui um minutinho, que ficou apagado. Deixa eu colocar aqui. Né? Vamos colocar aqui funções elementares. Vocês agora estão vendo aí. Né? Essas são as funções que a gente conhecia normalmente lá do cálculo. E elas foram suficientes para a gente resolver um montão de problemas. Mas nem todos. Né? Agora que a gente está aqui, olha, né? Além dessas funções elementares, a gente precisa considerar as funções analíticas. Essas funções analíticas é que agora a gente está interessado em fazer. O que são essas funções? São as funções que podem ser escritas como séries, né? Funções que têm derivadas de todas as ordens, e além disso, a série de Taylor da função coincide com a função numa vizinhança lá do ponto que você está expandindo. Né? Então a gente viu que, puxa, agora, né, essas novas funções, né, incluem as funções elementares que a gente tinha visto antes. Né? Então, isso daqui são as séries de Taylor da função. Né? Toda função elementar tem uma série de Taylor, então elas são funções analíticas. E elas, né, nesse ambiente maior, onde aqui tem funções que não são elementares e são analíticas. Né? Nesse ambiente maior, a gente vai encontrar todas as soluções que a gente precisa aí dessas novas equações. Tá bom? Essa aqui vai ser a ideia. E a gente vai motivar isso tudo por meio dessa equação de Chebyshev. Para a gente entender essa equação direitinho, deixa eu lembrar aqui uma questão que vai ser importante para o que a gente vai fazer, sobre o plano R2. Né? No plano R2, você tem aqui os vetores V1 e V2, e sabe fazer o produto escalar desses dois números. Né? É a primeira coordenada de um vezes a primeira coordenada do outro, mais a segunda coordenada do um vezes a segunda coordenada do outro. Isso é um produto famoso. É chamado produto escalar, porque é o produto dos dois vetores, mas o resultado é um número, um escalar. Né? Okay? E aí, então, a norma do vetor é a raiz quadrada desse produto ao quadrado. Né? Isso aqui é bem conhecido também. Isso daqui é Pitágoras na veia, né? A raiz quadrada dos catetos, da soma dos quadrados dos catetos. Então você tem isso daqui. Agora, isso em geral. Agora, o R2 tem essa propriedade. Né? Existem vetores que são ortogonais entre si, no sentido que o produto dá zero. Além disso, se você dividir pela norma, a norma fica 1. Então você diz que são vetores unitários e ortogonais. E aí, puxa, é bem conhecido, numa situação como essa, né, qualquer outro vetor pode ser escrito como uma combinação linear desses dois. Está aqui a ilustração. Né? Você tem aqui o V1, o V2. Por exemplo, que o V1 mais conhecido é o vetor 1, 0. E o outro vetor mais conhecido também, né, é o 0, 1. Aí esses formam uma base, a gente diz que é uma base ortonormal, porque é ortogonal e também normal, né, normalizado, uma base ortonormal.
E qual a vantagem de usar uma base assim? É que você escreve como combinação linear e os coeficientes são muito fáceis de serem encontrados. Como é que a gente calcula o coeficiente A1? Você faz o seguinte, você pega essa combinação linear e faz um produto escalar com V1. Vai ficar aqui. O produto escalar tem essa soma, né? O produto escalar de uma soma é a soma dos produtos escalares. Aí você separa. O A1 sai do produto escalar, o A2 também, né? Esse daqui é 1, ó. V1 com V1 é a norma do V1 ao quadrado. E esse daqui é 0, porque eles são ortogonais. Então fica isso daqui, ó. Uau! O A1 é, né, o produto escalar de V com V1. Né? E aí você diz que esse produto, o A1V1, é a projeção ortogonal do vetor V sobre o vetor V1. Projeção ortogonal. Tá vendo? Então você diz que isso facilita muito o estudo da geometria plana, né? Porque você tem aí toda uma geometria algébrica, né? Capaz de resolver bastante problemas aí. Agora, por que de lembrar esses fatos? Ora, se você lembrar das funções analíticas, você tem as funções 1, t ao quadrado, t ao cubo, e quando você faz um polinômio com essas funções, no fundo você está fazendo uma combinação linear dessas funções muito semelhantes a essa daqui. Né? No fundo, uma série de potências é uma combinação linear infinita, né? Começa com 1, com o t ao quadrado, você multiplica por constante, soma, você tem uma combinação linear dessas coisas. Né? E aí, então, isso lembra muito o R2, lembra muito isso daqui. Então fica a seguinte pergunta, né? Será que para funções você tem um análogo como esse daqui? Né? Por exemplo, o análogo das combinações lineares a gente já tem, porque você combina aqueles polinômios todos, né? Mas e um produto escalar? Será que teria um produto escalar para funções? E aí você poderia falar de funções ortogonais entre si? Uau, né? Pode. E é isso que o Chebyshev descobriu, ou pelo menos ele praticamente inventou essa história, né? Chebyshev é um matemático russo que viveu aqui nessa época, tem cara de russo mesmo, né? Ele é bem, os russos são assim, parecem pessoas muito duras, né? Chebyshev é uma delas, foi um matemático importante da época dele, não trabalhou só na Rússia, ele trabalhou fora de lá também, e tem muita coisa relacionada à mecânica dos fluidos. Então ele descobriu o seguinte, que essa equação aqui, que é uma equação de coeficientes variáveis, está vendo? Olha, aqui é 1 menos t ao quadrado, aqui é t, e aqui é uma coisa fixa. Né? Mas é uma equação com coeficientes variáveis. Ele descobriu o seguinte, deixando esse alfa variar, eu obtenho uma coleção de polinômios, no fundo, que são 2 a 2 ortogonais, muito semelhantes a essa situação que aparece aqui. Só que um número infinito deles. Uau! E aí você pensa, será que eu posso gerar outras funções por combinações lineares dessas funções? Essa que é a motivação do que a gente vai fazer. Né? Okay? Então a gente vai agora estudar essa equação e ver como é que ela funciona. Qual é a novidade da equação? Os coeficientes variáveis. Está aqui. Né? Tá legal? E a gente começa estudando esse problema de valor inicial, né? A equação de segunda ordem com o y de zero, o y' de zero. Essa situação é conhecida. A novidade são os coeficientes aqui. Ok. Agora, eu vou observar o seguinte, no ponto t igual a zero, esse coeficiente, que é o coeficiente do y duas linhas, não se anula, né? O p de zero é 1. Então, eu posso dividir a equação por p de t. Eu divido e indico por pzinho pequeno esse quociente, por qzinho pequeno esse outro, né? Esse outro daqui.
Aí, dividindo pelo polinômio, eu normalizo a equação desse jeito daqui, em que o coeficiente aqui é 1, mas aqui fica dividido por P de t. E lembra que P de t é esse número, né? Menos t sobre 1 menos t ao quadrado, esse daqui. Aí essa equação é normalizada. A gente vai ver o seguinte, para fazer conta, essa equação aqui é mais indicada. Mas para você concluir, fazer questões teóricas, essa daqui é bem mais indicada. E por que que é importante normalizar isso daqui? Veja, eu pude normalizar porque o P de t não se anula no t igual a zero. Então eu divido por ele. Por que que é vantagem? Porque assim, olha, eu posso fazer o seguinte, eu isolo a derivada segunda daquela equação, né? Lembra? Eu vou voltar aqui, o outros, né? E calcular a derivada, vou isolar a derivada segunda daqui, ó, passo todos os outros para o outro lado, eu tenho então a derivada segunda, tá aqui, ó. Agora, então o que que acontece? Eu sei quanto é que o P vale no zero e o Q de t vale no zero. Sei também quem é o y' de zero e o y de zero. Esse aqui é o A0, esse daqui é o A1. O P no ponto zero, o Pzinho pequeno, né, vale zero porque ele está multiplicado por t. E o Qzinho no ponto zero, vamos olhar isso lá de novo, para a gente não ficar, né? Quem é o P no ponto zero? É zero por causa desse t. E o Q de t no ponto zero? É alfa ao quadrado. Alfa ao quadrado. Então, desse lado de cá, ó, eu sei todas essas expressões no ponto t igual a zero. E aí eu calculo quem é o y duas linhas de zero. Substituindo vai dar isso daqui. Uau! Então a partir do y de zero e do y linha de zero e dos coeficientes da equação, eu calculo a derivada segunda. Uau! Isso aqui é bom, né? Agora a vantagem disso é o seguinte, eu posso derivar essa daqui agora e olhar para a derivada terceira. Aí eu vou derivar isso daqui, ó. Derivada do produto, produtos das derivadas, tal. Vai aparecer a derivada segunda, que eu já conheço. Então, fazendo isso, eu consigo a derivada terceira também no zero. Uau! E assim por diante. Então, se eu puder dividir a equação lá pelo coeficiente, se eu puder normalizar, a partir daí eu posso calcular todas as derivadas da função a partir dos dados iniciais e dos coeficientes aqui. Tá bom? Então ela tem derivada de todas as ordens. Então, só para a gente voltar aqui um pouquinho, né? Se eu olhar para isso daqui, sem fazer muita conta, eu concluo o seguinte, olha, essa função tem derivada de todas as ordens e eu sei calcular essas derivadas. Uau! Isso sugere que a solução é analítica, né? A função, para ser analítica, tem que ter a derivada de todas as ordens e falta verificar que a série dela converge para a própria função. Tá bom? Então, agora a gente já está lá com essa história, né? Aqui eu já sei calcular as derivadas dessa função toda. Será que essa série agora vai convergir? Essa aqui é a ideia. Então, eu vou tentar a solução em série para aquela equação. Opa, tá aí a solução, né? E a ideia é, poxa, eu vou pegar uma expressão como essa, substituir lá na equação, né? Agrupar os termos semelhantes, ok? E obter quem é que são esses coeficientes, a 0, a 1, a 2, etc. A vantagem é, se essa série convergir em algum intervalo, a derivada dela é feita termo a termo. Uau! Então, qual é a derivada? Deriva a série termo a termo. A derivada do A0 é 0, a derivada do A1 vezes t é só o A1, a derivada do A2 vezes t ao quadrado é 2A2 vezes t, e assim por diante. Eu posso escrever essa derivada como sendo assim, né? N vezes a n, t elevado a n menos 1.
eu derivo a derivada genérica disso daqui. E, além disso, o n começa de 1, né? O n começa de 1 porque a primeira derivada lá deu 0. Né? Então, o n começa de 1 aqui. Ok. Agora, faz a primeira derivada, faz a segunda derivada também. Né? A segunda derivada vai ser aqui. Né? Eu vou derivar aqui o A1 mais uma vez, deu 0. Essa derivada dá 2 a 2. Essa derivada daqui dá 3 vezes 2 vezes A3t e assim por diante. Genericamente, eu derivo esse daqui. Né? N que multiplica n menos 1 a n elevado a n menos 2. E a soma começa do 2 aqui. Né? De fato, no n igual a 2, o expoente aqui fica, né, t elevado a 0, que é o termo independente que está aqui. Tá bom? Ok. Então, qual vai ser a tarefa daqui para frente? Nós vamos substituir essas expressões lá na equação. Né? E organizar essa substituição de forma a que a gente organize as potências, né, daqui das coisas. Então, o que a gente vai ter que fazer? E qual vai ser o trabalho importante? É agrupar os termos de mesma potência. A gente já vai ver por que isso aí é importante. Tá legal? Então, veja, lá na equação, deixa eu fazer esse comentário aqui. Aqui eu tenho a solução. Quando eu derivo uma vez, cai um expoente, né? Aqui, olha, fica n menos 1. Tá legal? Esse daqui. Fica um expoente t menos 1. Então, se eu quiser comparar esses dois, eu vou ter que lidar com esse n menos 1 e aqui seu n. Tá legal? Eu vou ter que fazer isso. Aqui também, quando eu derivo a segunda vez, cai n menos 2 aqui, né? Então, cai duas potências aqui. E se eu quiser agrupar, eu vou ter que lidar esse número com esses anteriores. Tá legal? Ok. Mas olha só, lá na equação aparece o termo menos t vezes y'. Estão lembrados? A gente já vai lá voltar e lembrar daqui a pouquinho, mas aparece menos t vezes y'. E aí, quando eu multiplico aqui por menos t, né, vezes isso, o que era t menos 1 passa a ser t. E é fácil comparar isso daqui com isso. Uau! Tá vendo? Isso daqui é assim. Então, vamos voltar lá na equação e ver o que está acontecendo. Aqui, olha, né? Aqui eu tenho o Q de t, lembra o Q de t? Vamos voltar aqui, ó, nessa equação. Aqui eu tenho alfa ao quadrado vezes o y de t. Aqui eu tenho menos ty'. Se isso daqui é uma série, aqui eu derivei, caiu um expoente, mas multiplicado por t voltou a ser o t elevado a n. Então, comparar esses dois é fácil. Tá bom? Aqui também é fácil comparar, olha, t ao quadrado vezes y, duas linhas. É fácil porque quando eu derivo duas vezes, cai dois números lá no expoente. Né? Mas multiplicado por t ao quadrado, uau! Esses três termos são fáceis de serem comparados. O termo que vai dar um pouquinho de trabalho é esse daqui, ó, só o y, duas linhas. Então, o que a gente faz? A gente faz o seguinte, o y duas linhas aparece aqui a potência t elevado a n menos 2. Mas eu posso reindexar esse número de maneira a aparecer aqui uma coisa que não é n menos 2. Olha só como é que eu posso fazer. Eu vou reindexar a série semelhante ao procedimento de fazer a mudança nas integrais definidas. Quando você faz a mudança nas integrais definidas, você tem que mudar os extremos de integração e lá nas integrais definidas tem ainda as derivadas da mudança de coordenadas. Né? Essas derivadas da mudança de coordenada não aparecem aqui, porque aqui não tem integral, mas é como se você tivesse um índice e você tem que mudar os extremos de integração. Então, olha só, eu vou chamar de k igual a n menos 2 um novo índice, porque n menos 2 é o que aparece aqui, né? n menos 2. Esse é o meu novo índice, tá bom? Então, o n é k mais 2, tá bom? O n varia de 2 a infinito, então o k vai variar de 0 até infinito.
Ué, tudo bem, né? Ok? Então, y duas linhas era assim, né? Somatória de 2 em diante desse fator. Isso aqui é só uma maneira sintética de você escrever o que está aqui. Essa soma toda está aqui. Fazendo essa mudança de índice, o n é k mais 2. O n menos 1 é k mais 1. O an é a k mais 2, é o n, né? T elevado a k. Uau, e o k começando de zero até infinito. Puxa, essa coisa é boa, porque isso daqui já permite você comparar esse termo com esse daqui, por exemplo, né? Esse daqui que tem lá o t elevado a n. Tá vendo? Então essa é uma ideia boa. Reindexar séries vai ser super importante, né? Você poderia reindexar essa daqui também, mas essa não vai ser preciso, porque a gente viu, nós vamos multiplicar aqui por menos t, né? E aí não vai precisar reindexar essa série. Mas essa aqui a gente precisa sim. Tá bom? Ok. Então vamos ver, né? Vamos ver, agora a gente vai substituir tudo na seguinte equação. É aquilo que eu falei, né? Para fazer conta, essa equação aqui é a mais fácil. Para deduções teóricas, essa daqui é mais fácil. Mas a conta a gente vai substituir aqui. Então a gente vai pegar aquela série, multiplicar cada termo por alfa ao quadrado. Pega a série das derivadas, multiplica por menos t, cada t. E esse termo daqui também a gente vai ter que fazer essa brincadeira. Então vamos lá. Vamos fazer essa brincadeira daí. Aqui, olha. O y' está aqui. Eu faço o y'. Aqui está ele reindexado com o t igual a k. Okay. E para comparar com os termos seguintes, eu vou isolar os dois primeiros termos. A gente vai ver que isso aqui é só para facilitar a visualização das coisas. Veja, os dois primeiros termos continuam os mesmos. Né? Okay? E é também daqui, ó, se eu faço k igual a zero aqui, fica 2, né, vezes 1, vezes o A2, t elevado a 2. Né? Okay? Que é um t elevado a zero, k igual a zero. Né? Então fica esse primeiro termo 2 vezes A2. Se eu faço k igual a 1 aqui, fica 3 vezes 2, A3, t elevado a 1, que é o termo que aparece aqui. Então está tudo direitinho, aqui não tem problema. Agora, quando eu multiplico por t ao quadrado, eu não vou usar essa expressão, porque ia somar t ao quadrado aqui. Né? Aí eu volto e uso essa expressão. Quando eu multiplico por t ao quadrado, isso aqui volta a ser n. Isso daqui volta a ser n. Então está aqui, olha, né? Aí eu separo de novo os primeiros termos, aqui é só para simplificar, e aqui eu faço uma mudança de índice. Mas é uma mudança trivial nesse caso, né? Eu uso a mudança k igual a n só para ficar tudo na variável k. Então essa daqui não teve problema nenhum. Agora veja, agora sim eu posso comparar t ao quadrado y duas linhas com y duas linhas. Né? Todas têm o mesmo somatório. Aqui começa de 2 em diante, aqui começa de 2 em diante. A potência aqui é t elevado a k, t elevado a k. Então eu posso subtrair uma da outra, que é aquele termo que aparece lá na equação do Chebyshev, né? 1 menos t ao quadrado. Eu vou subtrair isso daqui menos isso. E eu faço isso termo a termo. Né? Então os primeiros termos continuam, esse daqui, mais esse daqui, e esses outros aqui são zero. São zero. Então está aqui. Né? E agora aqui dentro, como é que ficou? Olha só. Vai ficar esse termo menos esse. Tá bom? Vai ficar um termo menos esse. Então vai ficar esse termo menos esse daqui. Está aqui dentro. Coloquei a potência em evidência. Puxa, qual é o segredo aqui? É agrupar as potências semelhantes. Porque a gente já vai ver, com isso a gente tem a fórmula de recorrência. Né? Então o primeiro termo aqui está fácil. Né? Entenderam o processo? Aqui eu tive que reindexar para mudar esse índice aqui. Ó. Aí eu fiz isso daqui. Aqui eu não precisei reindexar, porque multiplicando por t ao quadrado, eu já tenho a potência correta.
Tá legal? Ficou aqui. Agora eu comparo esses dois. Tá? Direitinho. Ok. Agora, de forma análoga, né? Eu vou multiplicar aqui, olha, o y' por menos t e somar com alfa ao quadrado. Vamos dar uma olhada aqui bem rápido para a gente ver como é que a gente faz isso. Eu vou multiplicar essa daqui por menos t. Ótimo. Aqui vai ficar menos n a n t elevado a n. Oba! É muito parecido com esse daqui. Esse daqui eu vou multiplicar por alfa ao quadrado. Então vai ficar alfa ao quadrado vezes isso. Então o que a gente vai fazer? Vai fazer alfa ao quadrado vezes isso, né? Somado com menos t vezes isso. Vamos ver o que vai dar lá. É só fazer a conta, né? Okay. Vai ficar o seguinte: o primeiro termo é alfa ao quadrado vezes o a zero. Tá bom? O segundo termo, vamos ver só o termo aqui que aparece o A1. Vamos voltar lá e ver esse termo, porque os outros são semelhantes. Vamos ver como é que esse termo funciona. Vamos voltar um pouquinho, não custa nada, um pouquinho de trabalho, mas vai ficar assim. Quando eu multiplicar isso aqui por menos t, vai ficar menos A1 vezes t. Menos A1 vezes t. E aqui, quando eu multiplicar por alfa ao quadrado, fica alfa ao quadrado A1 vezes t. Então, o A1 vezes t pode colocar em evidência e fica essa expressão que aparece aqui. Essa expressão aqui, o A1 vezes t em evidência, fica alfa ao quadrado menos f. Poxa, ficou direitinho. O restante é tudo igual, ficou desse jeito daqui. E a vantagem é que agora, aqui as potências começam com K, mesmo a potência em cima. Então, olha só, o que eu vou fazer agora? Somar esses dois termos. Lembra, a equação era exatamente essa, né? 1 menos t ao quadrado vezes y em duas linhas, menos t vezes y', mais alfa vezes alfa ao quadrado vezes y. Então, eu vou agora só somar isso daqui. Mas veja, eu aprontei tudo antes, né? Okay? Aqui eu expressei esses termos em termos desse t, ao quadrado, t elevado a k. Esse aqui não foi preciso nada. Esse aqui foi só organizado, né? Okay? E para chegar nesse daqui, qual foi o importante? Um é usar a reindexação aqui quando tiver essa potência. E o outro nem precisou reindexar. Tá legal? Então tá aí direitinho. Aí o som. Então vai ficar o seguinte: a soma dos termos independentes. 2 a 2, e aqui tem esse daqui, termos independentes. Tá aqui. Os termos que tem só o t, a potência t elevado a 1. Esse daqui e esse daqui. Tá? Então está aqui somado. Né? O 2 a 2 aqui em cima, está aqui embaixo. E aqui agora vai acontecer uma simplificação boa. Olha só. Vai ficar esse termo, né? Mais esse daqui. Mais esse daqui. É legal? Aqui, se vocês perceberem, esse termo aqui ficou igual a esse daqui, e aqui ficou alfa ao quadrado menos k ao quadrado. Por quê? Olha só. Aqui vai aparecer menos k ao quadrado e vai aparecer mais k vezes a k. Mais k vezes a k. E aqui aparece menos k vezes a k. Então, esse cancela e fica só menos k ao quadrado. Ficou assim. Ok, então tá aí, essa conta tá boa. Agora, por que foi importante agrupar, né? Aqui é os termos independentes, aqui são as potências, é o t elevado a 1, e do t elevado a 2 em diante está tudo aqui. Isso é importante pelo seguinte: para que, né, essa série seja a série identicamente nula, o que tem que acontecer é que todos os coeficientes devem se anular. Essa é a única forma dessa série ser a função identicamente nula. Né? Agora, essa série se anular, ficou tudo de bom, né? Porque, olha só, para isso aqui se anular, eu posso escrever o A2 em termos do A0. Para isso daqui dentro se anular, eu posso escrever o A3 em termos do A1. Né? E para isso daqui se anular,
eu posso escrever o AK mais 2 em termos do AK. Uau! E essas são as famosas relações de recorrência. Então, isso que a gente fez até agora vai ser o nosso feijão com arroz daqui para frente. Né? A gente vai pegar uma equação, né? Tentar a solução em série, multiplica pelos fatores, pelos coeficientes que não são constantes e procura agrupar os termos semelhantes. Uma vez agrupado, acabou o problema. Bom, acabou, digamos, 90% do problema, né? Porque daqui para frente as coisas são bem simples. Olha só. E igualando todos os coeficientes a zero, a gente tem isso. O A2 é dado em termos do A0 desse jeito. O A3 é dado em termos do A1 desse jeito. E, em geral, o AK mais 2 é dado em termos do AK por essa conta. É só isolar lá. Né? Ok? Essas são as relações de recorrência. Poxa, está aí feito direitinho, né? E elas são relações de recorrência pelo seguinte, né? Olha só, vamos ver aqui, o A2, o A0 determina o A2. E o A2 determina o A4. Tá vendo? O A2 determina o A4. Então, o A4 fica também determinado pelo A0. Aqui é a conta, né? O A2 é dado assim, o A4 é dado desse jeito, mas o A2 você substitui, fica isso daqui. Uau! E aí o A6? O A6 é dado em termos do A4, mas o A4 foi dado antes em termos do A0. Então o A6 é dado em termos todos do A0. Uau! Então o A0 determina todas as potências pares. Né? Agora o A1. Vamos lá, né? Aqui, olha, né? O A1 determina o A3 desse jeito. Né? E usando lá a expressão, o A3 determina o A5. Né? É só a gente voltar lá em cima e fazer a conta. Voltando aqui nessa relação de recorrência. Né? Mas o A3 já era dado em termos do A1, então o A5 também é dado em termos do A1. Da mesma forma que o A7 é dado em termos do A5, o A5 em termos do A1, fica o A7 todo em termos do A1. Uau! Então, se a gente conhecer o A0 e o A1, a gente conhece todos os outros coeficientes. O A1 determina os coeficientes ímpares. Né? Okay? Então, agora você separa. Nessa série aqui, você separa. Aqui está o A0, você coloca em evidência todos os coeficientes pares. E aqui o A1, todos os coeficientes ímpares. Uau! Olha que fantástico, né? A gente conseguiu uma base, um sistema fundamental de solução para a equação de Chebyshev. Né? Esse daqui é o y0, esse daqui é o y1. E quem é a solução geral? Uma combinação linear dessas duas soluções. E o A0 e o A1 foram dados lá no PVI, né? Quem é o A0? O A0 é essa solução no ponto T igual a zero. De fato, né? No ponto T igual a zero, aqui dá tudo zero. E quem é o A1? O A1 é a derivada disso aqui no zero. Quando eu derivo, né? Essa daqui some, aqui fica o A1 e todos os outros dependem de T. Se eu faço no T igual a zero, fica só o A1. Então, esses aqui são as constantes lá do PVI. Né? A solução, então, está dada aí tudo direitinho. Né? O que está faltando é a gente verificar se essas séries são convergentes. Se elas são convergentes, elas coincidem com a série, obviamente, né? Okay? E aí passam a ser funções que são soluções da equação de Chebyshev, por construção. Poxa, gente, é uma ideia legal essa de série. Né? É uma ideia bem forte. Né? Então a gente conseguiu a solução. E a notícia não é boa nem é ruim, mas é importante, é que isso daqui não é uma função, em geral, não é uma função elementar. Genericamente falando, para um alfa qualquer, isso daí não é uma função elementar. Nem essa e nem essa.
Então, essa solução não poderia ter sido obtida com as técnicas anteriores. Exponencial, logaritmo, senos e cossenos, não dava certo. Tá bom? Então, isso mostra que essa ideia de séries é, de fato, uma ideia poderosa. Né? Ela inclui tudo anterior, mas inclui muito mais coisas. Tá legal? Ok. Então, vamos ver agora sobre o raio de convergência dessas séries. Voltando aqui nas relações de recorrência, a gente vê o seguinte, né? Aqui só tem os termos pares, aqui só os ímpares. Em qualquer caso, o seguinte menos o anterior, o seguinte menos o anterior, é isso daqui, ó, né? É só olhar para cá, ó, né? Você passa o AK dividindo, o AK mais 2 tem a potência T elevado a K mais 2. E o AK tem a potência T elevado a K. Fazendo a divisão de um por outro, é isso daqui. Agora, quando você faz o limite disso com K tendendo a infinito, né? Veja que é K ao quadrado aqui em cima, é K ao quadrado aqui embaixo também, esse limite dá 1. E multiplicado por T ao quadrado, isso daqui dá assim. Então, essas séries convergem se esse limite for estrito menor do que 1. Ou o que é o mesmo, né, se o módulo de T for estrito menor do que 1. Então, se o módulo for estrito menor do que 1, essas séries, né, essas séries aqui convergem, isso define uma função e é a solução do PDI. Poxa, olha que força disso daí. Agora, tem uma ideia super interessante que é a seguinte: esse módulo de T menor do que 1 não é gratuito. Isso daí vem de uma seguinte situação, né? Vem da situação dos coeficientes. Vamos lembrar quem é o P de T? O P de T era isso daqui, menos T divididos por I. O Q de T era a alfa ao quadrado divididos por I. Quais são as séries dessas funções? Essas aqui são fáceis, a gente já indicou isso anteriormente, como é que a gente faz, né? A partir da série geométrica, né? De razão x igual a t ao quadrado. Você pega a série geométrica, né? X é 1 mais x ao quadrado, etc. Essa soma é 1 sobre 1 menos x. Se eu faço x igual a t ao quadrado, eu tenho isso, né? 1 mais t ao quadrado, mais t à quarta, etc. Ficou aqui. Aqui eu substituo x por t ao quadrado. Então, essa é a série desse coeficiente que aparece lá, o pzinho pequeno, né? Pzinho pequeno. Agora eu estou olhando a equação normalizada, né? Eu peguei o P grande, né? Eu peguei os coeficientes e dividi tudo pelo P grande. Ficou o P pequeno, que é esse daqui. Essa é a série de T. E essa série converge exatamente para módulo de T menor do que 1, que a série geométrica converge para módulo de x menor do que 1, x é igual a t ao quadrado, no fundo é módulo de t menor do que 1. E as duas convergem no mesmo intervalo. Né? E o que a gente pode dizer é o seguinte, a gente vai ver isso na próxima sessão, né? Sempre que os coeficientes da equação normalizada convergirem em algum intervalo, a solução também converge no mesmo intervalo. Né? Então, esse daqui é um caso particular dessa situação que a gente vai considerar agora, que é uma situação um pouquinho mais geral. Né? O que tem de geral na equação de Chebyshev? Em geral, você considera o seguinte: pega uma equação qualquer em que os coeficientes são polinômios. Por enquanto, a gente considera só polinômios aqui. Né? Se não for polinômio, a gente já sabe como aproximar por polinômio e está próximo disso daí. Né? Então, o T0 é constante, não precisa ser o zero, pode ser um T0 qualquer. O A0 e o A1 também são constantes, e esses aqui são polinômios. Okay. Se o P de T não se anula no ponto T0, eu posso normalizar a equação exatamente como eu fiz. E aí eu tenho aquele Pzinho pequeno aqui e o Qzinho pequeno aqui. Não são aqueles anteriores.
mas são os análogos disso daí. Okay? O ponto, então, é o seguinte: com isso daqui, olha, eu já sei, exatamente como eu concluí antes, que essa função tem a derivada de todas as ordens. Né? Aqui eu conhecendo o A0 e o A1, e conhecendo os coeficientes, eu conheço a derivada segunda. Aí eu derivo mais uma vez, conheço a derivada terceira, Então eu sei que essa função tem derivada de todas as ordens. O que eu precisei para dividir por P de T? Que isso daqui fosse diferente de zero. Então, sempre que isso é diferente de zero, você diz que esse ponto é um ponto ordinário para a equação. O ordinário fica parecendo que ele não vale nada, né? Não é assim. É ordinário no sentido de que é comum, não é um ponto especial, é um ponto ordinário. Ele não é extraordinário, é só ordinário, se isso daqui é verdade. Tá legal? Bom, nesse caso, né, aqui que esse polinômio isso aqui não se anula, esses coeficientes aqui, talvez valesse até a pena a gente enfatizar, porque esses coeficientes aqui vão desempenhar aqui agora o papel importante que a gente vai fazer. O que eles são? Em cima um polinômio, embaixo também. Aqui a mesma coisa, em cima um polinômio, embaixo também. E o polinômio de baixo não se anula no ponto T0. Então, esse polinômio tem derivada de todas as ordens, etc. E pode-se mostrar que esses aqui são funções analíticas. Né? Elas podem ser escritas desse jeito daqui, podem ser escritas como a série de Taylor, né? E convergem em algum raio. Né? Pode até ser raios diferentes um do outro. No caso do exemplo, os raios eram iguais, mas podem ser diferentes. Agora, eles têm um raio em comum. Se eu pegar o menor deles, né, aqui está ilustrando, por exemplo, a situação em que o raio do de cima é maior do que o raio do de baixo. Né? Tá vendo? O raio do P é maior do que o raio do Q. Nesse caso, se eu considerar o menor deles, nesse raio menor, as duas séries convergem. E aí a gente vai poder enunciar o seguinte resultado, que nós não vamos demonstrar, mas é super importante para o que a gente vai fazer daqui para frente, né? Que é o seguinte, olha, vamos voltar aqui no caso geral, nesse problema daqui. Vamos voltar lá no problema 9, né? Aqui. Pega aqui esse problema. Tá legal? Esse daqui é o problema 9. Então, considere esses coeficientes aqui e que o T0 seja um ponto ordinário. Ou seja, essa função não se anula. Tá legal? Então, o que a gente pode concluir sobre isso daqui? Então, suponha que ela é um ponto T0 para a equação 9 e seja R, né, tal que a série de Taylor desse pequeno e desse daqui convergem nessa vizinhança. Por exemplo, eu já sei que essa daqui tem uma série assim, esse daqui também. Se eu pegar o menor dos raios, né, ambas convergem aqui, ó, nesse menor. Então, 9 possui uma solução analítica, possui uma solução como esse daqui, que necessariamente converge nesse intervalo. O mesmo intervalo em que as duas séries convergem. Puxa vida, olha aqui o resultado. Né? Esse daqui é um teorema importante, nós não vamos demonstrar porque ele é muito longo, mas a gente vai usar bastante. Né? Então, qual é a moral da história desse teorema? É que tudo que for verdade para os coeficientes também deve ser verdade para soluções. A gente diz aqui a expressão interessante, né? As soluções, elas herdam as propriedades dos coeficientes. Né? Elas ganham de graça uma herança que elas levam, é isso daí. Né? Okay? Então, no caso do polinômio de Chebyshev, essas duas convergem no raio comum, e aí, mesmo sem a gente ter achado a solução, usando esse teorema, só da gente saber que no caso do Chebyshev, né, esse caso daqui, as soluções convergiam para P igual a 1, só sabendo disso, a gente já podia concluir
que essa solução em série, né, converge no mesmo intervalo, que tem a solução em série e que converge no mesmo intervalo. Então é um resultado poderoso, e a gente vai usar bastante isso daqui no que a gente vai fazer adiante, tá bom? Então essa é que é a ideia do ponto ordinário. O que é ponto ordinário? É um ponto onde o coeficiente da derivada segunda, não se anula. Aí tudo bem, é só rodar a maquininha, tem a receita de bolo, sai a solução. Tá bom? Essa que é a ideia. Agora sim a gente pode voltar lá à equação de Chebyshev e falar o que são as funções ortogonais. Né? A gente começou a aula com essa motivação e aqui está a ideia do que a gente vai fazer aqui. Aquela série y0 era essa daqui. E a série y1 era essa daqui. Essa era dos coeficientes das potências pares, essa daqui das potências ímpares, são as mesmas coisas. Em princípio, para um alfa genérico, são funções complicadas. Né? A gente aproxima, faz alguma coisa, mas não são funções elementares. Mas para alguns valores especiais do alfa, elas ficam muito simples. Por exemplo, aqui para o alfa igual a zero, essa função aqui é complicada. Poxa, se eu faço um alfa igual a zero, todos os termos não se anulam, etc. Mas para o alfa igual a zero aqui em cima, olha o que acontece. Aqui esse coeficiente se anula. E esse coeficiente multiplica o do t ao quadrado também, porque em termos disso daqui. Então aqui também se anula. E aqui também se anula. Então, se eu escolher o alfa igual a zero, todos os termos daqui para frente se anulam e eu fico com essa solução 1. Isso é a solução da equação de Chebyshev no caso em que a alfa é zero. É uma solução. Essa daqui não, essa é outra solução e é complicadíssima. Deixa ela de lado. Tá bom? Agora eu vou fazer o contrário. Eu observo que esse 1 menos alfa ao quadrado multiplica todos os fatores do t ao cubo em diante. Então, se eu escolher o alfa igual a 1, não. Esse aqui se anula, esse daqui se anula, esse daqui se anula, e daí para frente todos se anulam. Então, puxa, a função y1 de t igual a t é a solução da equação de Chebyshev para o alfa igual a 1. Essa daqui é complicadíssima. Essa aqui é para o t igual a 1, fica lá. Mas assim eu faço agora adiante, né? Vou escolher agora, olha aqui a ideia, por que eu vou escolher alfa igual a 2? Se eu escolher alfa igual a 2, né? Aqui fica 1, aqui fica menos 4 sobre 2, que fica menos 2t ao quadrado, mas daqui para frente, tudo se anula. Porque esse alfa, 2 ao quadrado menos alfa ao quadrado aparece em todos os fatores. Então esse daqui é um outro polinômio de grau 2 correspondente a alfa igual a 2. Essa daqui para alfa igual a 2, paciência, ninguém vai mexer com ela, né? Deixa para lá. Mas em geral vocês estão percebendo o seguinte, é isso que a gente vai falar aqui, né? Se o alfa é um inteiro par, essa função aqui é um polinômio de grau alfa. A gente viu de grau 0, de grau 2, em geral de grau alfa. Se ele for ímpar, o y1 é um polinômio de grau ímpar. Né? Se você considera os graus todos pares ou ímpares, né? A equação de Chebyshev possui solução polinomial desde que o alfa seja um inteiro. Essas soluções são indicadas por Pn de t. P de polinômio, né? E n de grau, é um polinômio de grau n. Né? E você pode normalizar esse polinômio, você multiplicando por uma constante também da solução, né? E é comum você normalizar assim, de maneira que no ponto 1 eles valham 1. Ok. Então, com essa normalização, o P0 a gente viu é 1. O P1 é o próprio T, o P1 de 1 é 1.
O P2 era 1 menos 2t ao quadrado. Para ficar 1 no ponto 1, eu multiplico por menos, tem aqui o P2. Então está aqui o gráfico. O P1 está aqui constante, o P0 está aqui constante, o P1 é esse daqui, né? O P2 é a parada. Outros que faz assim. O P3 é só fazer o cálculo, né? Está aqui, olha, o P3 é esse azulzinho mais claro aqui. Começa lá do P3 de 1 igual a 1 e faz esse movimento. Aí tem o P4, o P5, etc. São esses aí. Né? Okay. Então, esses são conhecidos como polinômio de Chebyshev. Né? E eles têm uma propriedade super curiosa. Né? A propriedade é a seguinte: eles estão relacionados com as funções trigonométricas de um jeito surpreendente. Se eu fizer essa mudança t igual a cosseno de θ, o t pertence ao intervalo menos 1 e 1, que é onde convertem as coisas, né? E o θ no intervalo 0π. Está aqui a mudança de variável. Né? Θ, t e é cosseno. Se eu fizer essa mudança, o Pm do cosseno de θ fica cosseno de n vezes θ. Uau! Que coisa estranha, que igualdade. Eu fiz aqui a brincadeira, uma igualdade surpreendente, né? Mas é verdade sim. É verdade sim. Por exemplo, né? Lembra que o P0 de t é 1. Então, olha só, quem é o P0 do cosseno de θ? É o cosseno de 0 vezes θ, porque o cosseno de 0 é 1. Então, fica 1. Quem é o P1 de t? É o próprio t. O P1 do cosseno de t é 1 vez, né, o cosseno de 1 vezes θ. Tudo certo. E no caso 2, que é esse daqui, né? No caso 2 é o seguinte, a gente começa com o cosseno de 2θ e usa aquela formulinha mágica, né? O cossa sem saber. Né? Aí fica então cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado. Usa de novo o Pitágoras. O seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado. Coloca agora o cosseno em evidência menos 1. Não, isso aqui ficou o P2 no cosseno de θ. Está aqui. 2 vezes cosseno ao quadrado de θ menos 1. E aqui tem uma brincadeira de verificar para 3 também. Uau! Se você verifica para 3, dá certo, né? O que é 3? É 1 mais 2. Aí a gente usa o cossa sem saber no 1 e o 2, e daqui para frente é o que a gente já viu, faz a continha, vai dar o P3, né? Dá 4 cosseno ao cubo menos 3 cosseno. Olha aqui quem é o P3. 4t ao cubo menos 3t. Uau! Então, dá tudo certo. Né? Okay? Aí tem uma brincadeira aqui. No fundo, esses aqui são exemplos. Né? Isso não mostra essa solução aqui, não. Mas você pode perceber o seguinte, olha, com essa mudança de variável t igual ao cosseno ao quadrado, a equação de Chebyshev se reduz a essa daqui. Ó. Uau! E essa daqui é a equação que caracteriza as funções trigonométricas seno e cosseno. Né? Porque essa daqui é uma coisa interessante aí para a gente brincar um pouquinho. Né? A gente está com muito pouco tempo, eu não vou entrar nesse detalhe daqui, ó, mas essa daqui é uma relação bem interessante. Tá bom? A gente vai ficar com esses exemplos que indicam que essa igualdade aqui é verdadeira, a gente vai usar ela no caso geral. Tá legal? Ok, mas por que agora que esses polinômios são importantes e em que sentido esses polinômios são ortogonais? Uau! Para ser ortogonal, você tem que ter um produto interno. E você tem que falar de um produto interno de funções. Né? Lembra que o produto interno no R2 era uma coordenada vezes a outra, mais outra coordenada vezes a outra, etc. A gente pode pensar em duas funções f e g definidas no intervalo menos 1, 1. Esse intervalo menos 1, 1 é porque a série dos polinômios lá, da equação de Chebyshev, convergem no aberto menos 1, 1.
Então a gente considera esse domínio aqui de menos 1, 1. É como se para cada t aqui nesse domínio, esse aqui fosse uma coordenada, esse daqui fosse outra. Então eu faço o produto das duas coordenadas. Uau, tá aqui. Ó. Isso aqui é como se fosse o x1, y1, né? x2, y2, etc. E vou somar todos esses produtos. Ora, antes, na soma discreta, era fácil. Como é que eu faço uma soma contínua? Calculo a integral. Uau, então a integral de menos 1 até 1 de f de t vezes g de t é o análogo do produto escalar no R2. Essa função que aparece aqui é chamada uma função peso. É como se eu tivesse um peso para que as coisas todas convergissem direitinho, etc. Né? Tá legal? Então esse é o análogo. Esse daqui é o produto escalar. E aí a gente vê, poxa, se esse daqui é o produto escalar, quem é a norma de uma função? Uau, raiz quadrada do produto escalar ao quadrado. E quando que duas funções são ortogonais? Quando essa integral aqui dá zero. Você pensa, pô, mas para que essa brincadeira toda? Porque isso aqui ajuda muito a gente a entender as coisas. Né? É um paralelo. A gente diz que isso aqui é um produto escalar porque a gente quer um nome fácil para ele, mas né, ele tem todas as propriedades do produto escalar. Né, okay? Aí você fala uma função ortogonal, é ortogonal nesse sentido, essa integral dá zero. Mas facilita, e a gente vai ver por que facilita muito. Né? Por exemplo, vamos voltar lá no P0, o polinômio identicamente 1. Fica aqui P0 ao quadrado, é isso daqui, né? Quando o P0 é 1, eu calculo essa integral, isso aqui dá o arquisseno, né? De menos 1 até 1 dá π. Okay? Esse daqui dá π. Então, quem é a norma desse polinômio? A norma do polinômio 1 é raiz de π. Ah, interessante, fica estranhíssimo, né? Okay. E aí o P1, eu vou fazer agora o produto escalar do P0 com o P1. Lembra que o P1 era igual ao próprio T, né? Então fica isso daqui, essa integral. Essa integral é fácil de calcular pela substituição, né? Se eu chamo 1 menos t ao quadrado de u, a menos de constante, t dt é o du. Né? Aí você faz essa integral, deu zero. Não. Então, puxa, o polinômio P1 é ortogonal ao polinômio P0, é ortogonal ao polinômio P1. E lembra quem são esses polinômios? Não são nada tão estranhos assim. Né? Aqui está o P0, aqui está o P1. Né? É um polinômio, a norma desse aqui é a raiz de π. E esses dois são ortogonais. Okay? Então está aí a brincadeira dessas duas coisas. Né? Então isso daí é um negócio interessante. Né? Então isso explica em que sentido as funções são ortogonais, como é que acontece, né? E de fato, o que a gente pode mostrar é o seguinte: eu vou fazer um produto escalar de dois polinômios, né? M e N aqui, tá legal? Seria esse aqui o produto escalar. Aí fica, eu vou fazer essa mudança de novo, cadê a mudança t igual a cosseno θ? Esse daqui passa a ser aquela igualdade surpreendente, né? Cosseno de mθ. E esse daqui passa a ser o cosseno de nθ. Né? Isso daqui dá os próprios seno, e aqui está o dt, que é menos seno de θ dt. Né? Está aqui o dt que está lá. Aí isso daqui cancela e fica essa integral. Essa integral é super fácil de ser calculada com as técnicas do cálculo 1. Né? Isso aqui não é difícil, a gente vai ver ali adiante. Né? Se você fizer isso daqui, olha, ele com ele mesmo dá π sobre 2. É só usar aquela igualdade, né? O cosseno ao quadrado é 1 mais cosseno de 2θ, dá isso daí. E fazendo, né, para outros diferentes, né, a norma, né, dá isso daqui, ó, a norma de todo PN é isso. Né? Poxa, então eu tenho aqui um conjunto ortogonal de funções. Falta ainda normalizar para a integral dar 1. Mas é só dividir um pelo outro, deu isso daqui. Então, o que eu tenho? Né? Eu tenho agora essas funções aqui, olha, o subíndice 0, o subíndice 1, o subíndice 2,
forma um conjunto ortonormal de funções. Okay? E, então, poxa, elas são duas a duas ortogonais entre si, e você pode fazer o seguinte, uma combinação linear delas, né, e obter, né, a projeção ortogonal de uma função qualquer sobre essas aqui. Da mesma forma que você faz no R2. Sabe qual é a diferença? A diferença agora é que a soma é infinita. Isso significa que você está lidando com um espaço de dimensão infinita. Uau! Olha só onde é que a gente está mexendo. Okay? Então a pergunta é o seguinte: ok, eu tenho aqui um conjunto ortonormal. Quais são as funções que eu posso gerar com combinações lineares disso? Está aqui, ó, né? As combinações lineares são essas aqui. E tem um resultado super importante em análise. Qualquer função contínua pode ser expressa como combinação linear desses polinômios. Toda função contínua. Poxa, isso é um resultado pesado. Né? É parecido com a fórmula de Taylor. A diferença é que na fórmula de Taylor você precisa de todas as derivadas, porque os coeficientes são dados em termos da derivada. Então a função tem que ter todas as derivadas. Aqui não, como você está falando em integral, né, a integral aqui não precisa ter derivada, basta que a função seja contínua. E como é que você calcula os coeficientes dessa expansão? Exatamente como você fazia antes. Né? Calcula o produto escalar da base, um elemento da base, com o próprio vetor. Puxa! Né? Então, por último, tem aqui um exemplo curioso de você calcular esses coeficientes para essa função arco e cosseno. Né? Eu não vou fazer os detalhes, vocês vão ver isso aí direitinho, mas a expansão dá essa daqui. Você exprime o arco e cosseno com uma combinação linear disso. Essa é uma ideia super interessante. Né? Deem uma olhadinha, isso aqui vai fazer a diferença para vocês aí, tá bom? Ok, eu espero que vocês tenham gostado, né? Vocês tiveram aí o primeiro contato com espaços de dimensão infinita, né? Esses espaços não são tão misteriosos assim, e eles aparecem muito nas equações diferenciais. Né? De fato, já a série de Taylor era uma série com uma combinação linear infinita de funções, né? Todas as potências de Y. Então a gente vai usar isso aí daqui para frente, tá bom? Ok, eu peço desculpas aí, eu avancei o sinal um pouquinho, né? Mas eu acho que valeu a pena a gente ter entendido essas coisas. Ainda tem espaço para alguma pergunta, se alguém quer fazer tem alguma dúvida. Ok, então essa aula vai estar disponível lá para vocês verem logo em seguida. Eu espero que vocês tenham gostado. E na aula de sexta-feira a gente continua com essa aventura pelo mundo de dimensão infinita. Né? Tá bom? Isso, um abração para todos e até a próxima aula. Até logo.